Olá meus desesperados que não estudaram para a prova e nem querem estudar. Hoje estou aqui para salvá-lo com a segunda parte do vídeo. Mas se você ainda não assistiu nossa primeira parte, clica aí em cima no card e seja feliz. Sem mais enrolação, agora vamos para a nossa linda vinheta. A primeira coisa que você não pode esquecer na hora da prova é que a Revolução Francesa foi bastante influenciada pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade inspirados pelas ideias iluministas. Se essa é a primeira vez que você ouviu falar essa palavra, não se preocupe porque já faremos um vídeo sobre iluminismo. Dando continuidade ao vídeo passado, após a queda da Bastilha, diversos camponeses saqueavam terras e castelos ou invadiam cartórios, com a intenção de queimar os títulos de propriedade. Esse período ficou conhecido como o Grande Medo, porque provavelmente as pessoas tinham medo. KKKKKKKKK. Se você gostou dessa piada e se não gostou, acho que mereço pelo menos um like. Pronto, agora que você deixou o like, vou parar com as piadas. Eu juro. Para que essa situação não fugisse do controle, a Assembleia Nacional acabou com os impostos e serviços que os camponeses pagavam para o clero e para a nobreza. Uma coisa muito importante, que se você não souber nem precisa fazer a prova, é a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que, teoricamente, tornava as pessoas iguais perante a lei. Digo teoricamente porque as mulheres não tinham toda essa liberdade. Outra coisa louca e relevante foi a ideia que a população de Paris teve em obrigar o rei a se mudar para a cidade e ficar mais perto da população. O plano era o rei perceber as necessidades que os mais pobres passavam, mas esse vacilão não estava nem aí para a população francesa. Antes que eu me esqueça e você reclame nos comentários, vou falar da Constituição. Depois de 2 anos do início da Revolução, em 1791, os membros da Assembleia proclamam a primeira Constituição da França. Agora o rei devia obedecer às leis, ou seja, acabou a moleza. Lembre-se que aqui acaba o absolutismo e temos o início da monarquia parlamentar. Essa fase da Revolução Francesa ficou conhecida como Assembleia Nacional Constituinte, porque foi aqui que se criou uma Constituição. Isso não foi uma piada. Eu juro. A próxima fase da Revolução Francesa é a Convenção Nacional. Ela marcada pela tomada do poder pelas camadas populares francesas conhecida como jacobinos. Nessa fase, o que você não pode esquecer na hora da prova é o seguinte: foi criado um novo calendário que colocava o dia 22 de setembro de 1792 como ano 1. Outra coisa que não posso esquecer de falar é a brilhante ideia que o bisonho do rei Luís XVI teve, ao tentar fugir da França em busca de aliados para ajudá-lo a destruir a Revolução. Mas ele acabou capturado e foi condenado à morte pela guilhotina. Aí, os outros monarcas da Europa, com medo da Revolução se expandir para outros lugares, montaram um exército composto pelos seguintes países: Inglaterra, Holanda, Prússia, Espanha e Rússia, com o objetivo de parar a Revolução Francesa. Com medo de traição, os jacobinos perseguiram todos que falavam algo contra as ideias revolucionárias e condenaram à morte pela guilhotina. Essa foi a fase de terror dentro da Revolução Francesa. O caos foi tão grande que até os próprios jacobinos foram condenados à morte. Esse caos e medo fortaleceu a oposição que derrubaram os jacobinos do poder e dão início da última fase da Revolução, o Diretório. O Diretório, criado em 1795, foi a subida do poder pela alta burguesia chamada de girondinos, que de cara acabaram com um monte de medidas populares criadas anteriormente. O novo governo, comandado pelos burgueses cheio da grana, tratou de criar uma nova constituição, que favorecia mais os burgueses do que a população mais pobre. Nessa transição houve uma tentativa de restauração da monarquia através de um golpe. Contudo, um jovem chamado Napoleão impediu o retorno de um novo rei ao trono francês. Com o apoio da alta burguesia, o comandante militar Napoleão realizou o golpe de 18 de Brumário. E com isso temos o fim da Revolução Francesa. Vou falar com mais detalhe em outro vídeo sobre esse golpe de Napoleão. E não reclame porque essas animações dão trabalho. Espero que tenha gostado e caso não deu seu like ainda, trate de clicar aí embaixo logo, seu vacilão. Valeu, falou, fui. I do what I do, I just feel bad for you, I just feel bad for you.